Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Esta é a sessão de entrevista do seu DVD Lições Bíblicas. Nesta ocasião eu converso com o pastor Cláudio Honor de Andrade. Ele é o comentarista deste segundo trimestre de Lições Bíblicas editada pela CPAD. O nosso tema é as disciplinas da vida cristã. Pastor Cláudio Honor, é uma satisfação tê-lo conosco. A satisfação é toda minha, Jorge, e que Deus o abençoe e o faça prosperar sempre. Pastor Cláudio Honor, os tempos modernos apontam para a indisciplina. Qual é o valor de nós estudarmos nesse segundo trimestre do ano de 2008 as disciplinas da vida cristã? Em primeiro lugar, como servos de Deus, devemos todos ser disciplinados. Em primeiro lugar, voltando-nos às Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, a uma vida de oração. Em terceiro lugar, a uma vida de disciplina pessoal. Porque, caso contrário, jamais conseguiremos o ideal das Sagradas Escrituras, que é a parecença com nosso Senhor. Ou, noutras palavras, devemos ser tão parecidos quanto possível com o nosso Senhor Jesus. Pastor Cláudio Honor, eu estive vendo os originais das lições e percebi que o senhor fez várias citações de cristãos piedosos nas lições. O senhor acredita que isso vai enriquecer aquela pessoa que vai participar da escola bíblica dominical? Sem dúvida alguma. Nós colocamos o exemplo de John Wesley, Agostinho, Ambrósio, Blanchard. Todos esses homens tornaram-se notórios por sua autodisciplina. Eles disciplinaram-se pessoalmente para alcançar a vida eterna. John Wesley, por exemplo, era um homem de tal forma disciplinado que era conhecido na Universidade de Oxford como o metodista, porque ele era metódico em todas as disciplinas da vida cristã. Tinha o seu horário de ler a Bíblia, de falar com o Pai, de amar a Deus, confessando-lhe todo o seu amor. Tinha também o seu horário de evangelizar pessoalmente e de consolar as ovelhas de nosso Senhor. O senhor citou John Wesley. Certamente a vida nos tempos de Wesley era muito menos corrida do que a vida que nós temos hoje. Como o cristão pode fazer para manter-se equilibrado na questão do tempo? Jorge, ainda que o ritmo da nossa vida seja um pouco diferente do tempo de Wesley, devemos levar em consideração as muitas tarefas wesleyanas. Wesley acordava às 4 da manhã e às 5 horas já estava pregando o seu primeiro sermão. E ele montava em seu cavalo, percorria léguas e léguas, visitando as ovelhas e confirmando-as em nome do Senhor. A receita não mudou. Se quisermos ser vitoriosos como Wesley, como Agostinho, como Ambrósio, como Daniel Berg, Gunnar Wingren, devemos ser pessoas autodisciplinadas, porque ainda que haja mudança quanto aos tempos, as nossas prioridades continuam as mesmas. Ou seja, é a nossa obrigação servir ao Senhor. O senhor tem uma lição que fala sobre o culto cristão. Por que o senhor resolveu abordar essa temática? Eu falei sobre o culto porque este não vem obtendo de nossa parte toda a prioridade possível. Muitas vezes o vemos como se não passasse de um mero encontro social. Mas o culto tem a sua importância. E como tem? É um serviço que nós prestamos a Deus. É a nossa disciplina na vida cristã.
Se eu não souber cultuar, adorar, servir a Deus, como posso ser contado entre os seus servos? E você sabe muito bem que cultuar significa servir a Deus. Haja vista que em inglês a palavra para culto pode ser service, ou seja, um serviço, um préstimo ou uma reunião de louvor e engrandecimento a Deus. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista e eu gostaria que o senhor pudesse também deixar uma mensagem aos professores e superintendentes que estão nos assistindo nessa programação, a fim de que eles possam estar motivados para este trimestre na escola dominical. Eu já disse numa de nossas conferências que o professor de escola dominical não é um simples serventuário de Cristo. O professor de escola dominical é o nosso primeiro evangelista, o nosso primeiro teólogo, Jorge, o nosso primeiro hermeneuta e exegeta, enfim, é aquele mestre que temos à disposição e com quem podemos travar as nossas longas conversas, falar-lhe acerca das nossas dúvidas, das nossas dificuldades. Então, que o professor de escola dominical não venha dizer: eu sou um simples professor de escola dominical. Não, Senhor. O professor de escola dominical é uma figura de proa na casa de Deus. Ou, noutras palavras, é um obreiro importantíssimo, porquanto especializado nas Sagradas Escrituras. Pastor Cláudio, nós estamos gratos pela sua entrevista nesta programação e você que está nos assistindo, tenha certeza de que o seu trabalho não é em vão no Senhor. Trabalhe com todo afinco, com toda boa vontade, porque o Senhor fará frutificar as sementes da sua mão. Que Deus lhe abençoe.